Fala pessoal, beleza? Vamos lá, vamos para mais uma partezinha aí do nosso Excel. Então, ó, na aula passada a gente viu bastante coisa sobre fórmulas, né? Deixa eu só dar uma ajustada aqui, porque a gente vai precisar usar aqui a parte de cima, tá? A gente viu bastante coisa sobre fórmulas, então a gente fez uma boa introdução. Agora a gente vai dar uma trabalhada aí, ó, na partezinha do Excel, pra gente olhar aqui, ó, as guias, tá? E a gente saber o que cada guia tem. Essa primeira guiazinha arquivo foi aquela primeira que a gente viu lá na primeira aula, né? Na primeira parte da aula, introduçãozinha, tá? Aqui a gente tem o colar, que é Ctrl V, Ctrl C, copiar, Ctrl X, recortar, o pincel de formatação e a área de transferência. Isso tudo aqui, ó, a gente vai trabalhar muito bem no Word, isso aqui a gente vai trabalhar muito mais no Word também, tá? Então, aqui a gente vai dar só uma passadinha geral, e se você já usa o Word, pode ter certeza que são as mesmas teclas, né? Por exemplo, negrito Ctrl N, itálico Ctrl I, sublinhado Ctrl S, e aí a gente vai desenrolando as mesmas coisas do Word, tá? Eu posso fazer um preenchimento, ó, posso escolher o preenchimento, né? Posso trocar a cor da fonte também, tá? Como no Word. Posso alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, tá vendo? Tudo igualzinho no Word, beleza? Agora aqui a gente vem um pouquinho diferente, né? Que a gente tem aqui, ó, números, né? Então, ó, cada vez que você tiver uma dúvida, basta que você posicione o seu cursor em cima daquele ente que você deseja descobrir o que ele faz, tá? Então, ó, formato de número e contabilização. Aqui é uma coisa bem específica. Sempre que tiver a setinha, você pode abrir, ó, tá vendo? Português, inglês, euro. Então, ó, aqui é em dólar, aqui é o real, e aí você pode ir, ó, mais formatos, ele vai abrir para você e você escolhe o que você quer, ok? OKzinho, que ele vai fechar a caixa de diálogo. Sempre que abre alguma coisa, a gente chama de caixa de diálogo, lembrou? Então vamos lá. Aqui, ó, contábil eu posso escolher, né? Sempre que tem a setinha vai abrir. Número, ó, moeda, contábil, data, tá vendo? Data completa, hora, porcentagem, fração e daí. Agora, tem coisas que não costumam cair com frequência em prova. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cercar o nosso estudo, né? Senão o Excel parece que é infinito, né? O que a gente faz? Faz o maior número de questões. Qualquer dúvida a gente volta no Excel e trabalha, né? O que a gente está vendo. Igual eu fiz no comecinho com vocês, tá vendo? Eu não fui fazendo um monte de formulinha, um monte de coisa. Vou abrir até uma planilha em branco aqui para ficar melhor. Fui fazendo um monte de coisa. Então a gente faz sempre isso, tá? Ó, aumentar casas decimais, diminuir casas decimais. Aí aqui, ó, na guia número eu posso abrir aqui, ó, tá vendo? Ele vai me dar as possibilidades que eu tenho: alinhamento, fonte, borda, preenchimento, proteção, tá? Formatação condicional é muito importante, cai bastante em prova, né? Quando a gente começar a fazer questões, a gente vai ver, mas você posiciona lá, ó, identifique facilmente tendência, né? Então, o que seria uma formatação condicional? Você dá uma condição àquilo que você está fazendo, tem que ter uma condição, beleza? Formatar como tabela, né? Você pode converter em tabela. Estilo de célula, aí, ó, você vai colorir do seu jeitinho, né? Por exemplo, quem trabalha com escola fazendo horário, você pode fazer o horário coloridinho. Aí tem várias ferramentas para depender daquilo que você quer. Inserir, ó, eu posso inserir célula, eu posso inserir linha, eu posso inserir coluna, eu posso inserir planilha, tudo aqui no inserir, ok? Excluir a mesma coisa e formatar a mesma coisa. Botão autossoma, né? Que é o nosso soma. Antigamente o nome era autossoma. É um botão que caía muito, só que tecnicamente agora ele não tem caído mais, tá? Preencher. E aqui, ó, limpar. Esse limpar já caiu no Word algumas vezes. No Excel eu nunca vi cair, mas já caiu. Aqui, ó, classificar, você vai lembrar do funilzinho e do A a Z, tá? E localizar, beleza? Então, ó, essa é a nossa guia, página inicial. E aqui estão os grupos, ó. Grupo área de transferência, grupo fonte, grupo alinhamento, beleza? Perceba que aqui, ó, para quem não tem muito contato com o pacote Office, né? Lá, ó, tá sublinhado. Quando eu botar inserir, ó, sempre que eu trocar, ele troca, tá vendo? Olha lá, ó, ele sublinhou. Isso é importante para a gente verificar em questões de prova, que às vezes ele pergunta, ok? Então, ó,
Sempre que eu for trocando, ele vai sublinhando fórmulas, né, que é bem importante. Aqui inserir, ó, posso inserir uma tabela dinâmica, né, tipo de tabela dinâmica. Aqui, ó, tabela, qualquer tabela, ilustrações, eu posso botar imagem, formas, ícones, modelos 3D, Smart Art, instantâneo. Isso aqui e esse aqui a gente vai trabalhar também lá no Word, tá? Com calma. Suplementos. Aí, ó, eu posso pegar do Bing Maps, tá? Aí aqui, como aqui o meu programa ele é da Microsoft, você vê que ele já me joga no próprio Microsoft Bing, né? Que não é muito usual pra gente, a gente usa normalmente o Google. Posso produzir gráficos. Deixa eu voltar nessa tabela aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, se eu clicar aqui, ó, gráficos recomendados, ó. Para criar um gráfico, selecione a célula que contém os dados, tá vendo? Eu gostaria, se você tiver, aí você vai lá, seleciona a tabela, a célula que você quiser e vai montar o seu gráfico, né? Aqui estão os tipos de gráfico. O que costuma cair são os tipos de gráfico. Mas eu acho inviável a gente gravar tudo isso. Então, você tem que ter uma estrutura. Você conhece um pouquinho de estatística, que você estudou na escola. Então, você sabe um pouquinho de leitura de gráfico. Vai basicamente nesses tipos de gráfico que são mais padronizados. Agora, aquele que for ET, realmente, ninguém vai conhecer, não só você, né? Tá? Aqui são gráficos estatísticos, né? Tá vendo? Esse gráfico aqui, ó. Um gráfico estatístico. Aí você pode ir mudando, ó, do jeitinho que você quiser, ok? Aí aqui, o ideal para pegar essas guias é toda vez que você fizer uma questão, você vai mudando lá, tá? Layout da página, você pode, aqui também igualzinho no Word, tá vendo? Ó? Eu posso mudar o tema, também tem no Word. Eu posso pegar a paleta de cores, ó, para escolher. As fontes. Os efeitos, tá vendo? Tudo isso aqui você tem que ir implementando se você utiliza. Se você não utiliza, eu não aconselho trabalhar muito isso não, tá? Ajustar as margens, orientação, tudo isso também tem no Word, ó. Retrato ou paisagem, né? A gente muda do jeitinho que a gente quer. O tamanho, aí a gente tem aqueles tamanhos padrões, né, de folha A3, A4, carta, tudo isso. Área de impressão, a gente vai definir a área de impressão, limpar a área de impressão. Quebra, a gente também trabalha lá no Word, né? Quebra de página, quebra de seção. Plano de fundo, aí você pode escolher lá um plano de fundo se você quiser trabalhar. Ele tá um pouquinho lento, né? Lembrando que quando eu tô gravando são muitos processos, então, ó, tá vendo, ó? De um arquivo, eu posso escolher um arquivo, posso pesquisar por imagem, eu posso no meu OneDrive. Se eu quiser pesquisar no Bing, vamos ver se aparece aqui. Ele está um pouquinho lento. Tá vendo? Ele já começa a dar uma travadinha. Aí, ó, vamos botar avião mesmo. Tá, esse aqui, vamos inserir. Tá vendo? Não é comum de prova, mas esse aqui era, assim, rapidinho de fazer. Eu acho horrível, eu prefiro trabalhar com a tabela normal. Mas, se você quiser fazer isso, agora eu dei um Ctrl Z e ele desfez, beleza? Imprimir títulos, né? E preste atenção no seguinte, ó, tudo que tiver tecla de atalho, ele vai te mostrar. Você tá vendo que aqui nada tem tecla de atalho, porque nada ele te mostrou tecla de atalho, tá vendo? Ó, nenhum ele te mostra tecla de atalho. Então aqui nada tem tecla de atalho, beleza? Aqui largura, altura, escala, não são coisas comuns. Então eu acho que você não devia se preocupar muito com isso aqui no momento, tá? A não ser que você trabalhe com isso e queira fazer, ok? Aqui fórmulas, essa é a parte importante, ó. Aqui o autossoma, beleza? Olha lá, ó, como ele te deu o alt igual. Aqui ele tá te dando o autossoma. Adicione automaticamente um cálculo rápido à planilha, como soma ou média. Então você pode escolher se você quer soma ou média. Lembra que a gente fez a função média, a gente fez a função soma também, tá? Então a gente pode fazer direto adicionando o botão autossoma, tá? Ou alt igual, beleza? Função, eu posso inserir função, Shift F3, tá vendo?
financeira, aí já não tem tecla de atalho, tá vendo? Sempre que não houver tecla de atalho, ele não te mostra nada. Sempre que houver tecla de atalho, o próprio programa, ele te mostra, tá? Usados recentemente. Aí, lógica. A gente pode adicionar uma função lógica, né? A nossa planilha. Aí, ó. Ele vai te dar o e, o falso, né? São importantes. Só vou falar se for importante, tá? O ou às vezes aparece, tá? Pode ter algumas outras lá na frente. Texto, eu posso arrumar, tá vendo? Ó, vamos ver aqui o que ele faz e se tem tecla de atalho. Adicione uma função de texto à planilha. Não há tecla de atalho, tá vendo? Aí você tem que... O que você precisa gravar são as teclas de atalho. Pesquisa de referência. Matemática e trigonometria. Aí já é algo assim, tipo, bem específico, né? Por exemplo, aqui a gente tem... Deixa eu ver se tem a função seno, né? Aqui ele tá em inglês. Não tem... Eu tomo o arco do seno, do cosseno. Então aqui já é arco e não vai pra gente, né? Só estatística, ó. Aí eu posso contar número, a gente já viu. A função contar, a gente viu continuum e conte valores, lembra? Tá? Continuum. Aí aqui, ó. Observe que aqui, deixa eu ver. Conte C. Ele traz a sintaxe da função pra gente, tá vendo? Conte C, aí você tem que lembrar que tem que botar o igual antes, sempre que for fórmula. Conte.c, então eu vou contar com uma condição. Aí abre parênteses, eu coloco o intervalo que eu quero e coloco a condição, ou seja, o critério, tá? A gente vai ver isso aí ainda, que acontecer é importante. Conte 6 também cai menos que acontecer, mas cai. Conte valores a gente já fez, beleza? Contar vazio a gente não fez, não é muito comum de prova, tá? Aí tem outras várias funções. Olha quantas funções a gente pode ter. Média a gente fez, né? Mediana a gente não fez ainda, tá? Mas olha quantas tem. Então, todas essas funções aqui são funções estatísticas. Engenharia, aí eu vou lá, ó, para engenharia, ó. Se você é de engenharia e trabalha com Excel, você tem fórmulas específicas. Mas olha a quantidade de fórmulas. Cara, não dá pra gente gravar tudo isso. Então, é por isso que eu falei, a gente tem que pegar as fórmulas padrões, aquelas que caem em prova. Porque se a gente for contabilizar, eu não tenho certeza não, mas eu calculo que tenha mais de 1000 fórmulas, né? Só o que a gente viu aqui, ó, em estatística, olha quantas tem. Engenharia, olha quantas outras tem, né? A gente viu no autossoma 2 fórmulas. Então, se a gente continuar aqui, ó, olha quantas vai ter. Então, ó, não dá para decorar tudo, é impossível, mesmo porque não cai tudo em prova. Então, a gente faz questão e vê aquelas que mais caem, beleza? Gerenciador de nome, né? Aí, ó, Ctrl F3, ele te dá a tecla de atalho, porque esse tem. Definir nome. Aqui, como eu não estou usando, então ele não aparece, só quando eu começar a usar, tá? Criar a partir de seleção. Então, beleza? Agora, ó, essa guia aqui, ela é bem importante, por causa do autossoma, do inserir função. O restante, a gente tem que trabalhar lá nas fórmulas, beleza? Então, quando a gente se deparar com a resolução de questões, a gente vai começar a usar um pouquinho de fórmulas a mais, beleza? Então, vamos voltar lá um pouquinho na nossa teoria. Continuum, a gente fez ontem, desculpa, na questão, no bloco passado, né? Conte valores a gente também fez, lembra que aqui ele conta os valores, então é tudo que está preenchido, tá vendo? Ó, quando eu coloquei o 1 dentro de aspas, eu estou dizendo que isso é um texto. Aqui é um texto, aqui é um texto, aqui é um texto, aqui é um texto. Quando eu coloco conte valores, ele conta tudo que é valor. Agora, quando eu coloco continuum, esses caras aqui, ó, deixa eu marcar aqui pra gente, ó. Esse aqui é um texto, ele não conta. Esse aqui é um texto, ele não conta. Isso aqui é um texto, ele não conta. Isso aqui é um texto, ele não conta, não conta. Texto, texto, texto e texto. Então ele não vai contar. Beleza? Então, quando eu dei continuum, olha o intervalo. F1 até I6. Olha quantos apareceram. Quando eu dei conte valores, no mesmo intervalo, ó, F1 até I5, né? Olha quantos valores apareceram. Porque aqui, ó, eu estou contabilizando esses caras, tá? Esses textos. Então, a gente tem que selecionar o intervalo,
como aqui eu vim só até aqui, ó, não contabilizei esses carinhas aqui embaixo. Beleza? Tá? Aí, ó, mostrando para você que realmente é um texto, ó. Ok? Maior a gente fez, eu tenho que especificar qual é o maior, lembra disso? Ó? Primeiro maior, segundo maior, quarto maior, tá? E a função arred. O que essa função vai fazer? Ó? Olha a sintaxe da função que eu falei para vocês. Ó. O que é a sintaxe da função? É a estrutura que eu escrevo de uma função. Lembrando que para o Excel entender que é uma função, eu começo com igual. Qual a função que eu coloquei? Arred. Então vamos lá. O que ela faz? Eu vou colocar um número, a quantidade de dígitos após a vírgula. Ou seja, preste atenção aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então vamos colocar isso lá no Excel. Peraí, deixa eu só destravar aqui a caneta, porque senão fica travando. 1,555677, né? Então vamos colocar aqui, ó. Nessa célula aqui, ó. Vamos colocar esse valor. 1,1234. 1,234. 1,234,5. Pronto. Coloquei esse valor e deixei ele paradinho ali. Beleza? Vamos voltar lá pra gente ver o que a gente tem que fazer agora. Então, ó, eu vou colocar um número, né? Tá vendo? Coloquei o número, ó. Ó a célula selecionada. E eu vou colocar a quantidade de dígitos que eu quero agora para ele poder arredondar. Então, ó, olha o que eu fiz. Lá em E11 eu coloquei a head, aí coloquei, ó, a célula que eu quero. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, igual a head, abre parênteses. O termo que eu quero, ele tá na J14. Então, ó, J14, ponto e vírgula, eu quero colocar só 3 casas depois da vírgula. Vamos ver se a nossa sintaxe está correta. Então vamos voltar lá, ó. Ó a sintaxe, como é que tem que ser? Quantidade de dígitos após a fórmula. Então vamos ver se... Então ele tem que ficar com 3 dígitos após a fórmula, beleza? Ó, veja que ele arredondou. E o último 5 aqui, ó, ele colocou 6. Porque esse termo aqui, ó, ele é maior do que 5. Então ele foi arredondando, beleza? Então, ó, quando eu coloquei aqui, ó, olha aqui a nossa fórmula. A head, certo? Igual a head, abre parênteses, J14. Então eu referenciei a célula que eu quero. Então eu dei referência para o Excel trabalhar. Aí eu fui e dei a quantidade de dígitos que eu queria depois da vírgula. E ele me respondeu corretamente com o que eu queria. 3 casas depois da vírgula. Belezinha? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Tá aqui nossa função arred, acabei de fazer lá para vocês. Então, a gente acabou de aprender mais uma funçãozinha. Beleza? Aí eu posso ir trabalhando do jeito que eu quero. Arredondar para quantas casas eu quiser. Tá vendo? Ó? Olha o que eu fiz aqui. Ó. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Arred. B11. Eu quero 2 casas só depois da vírgula. Mas em qual caso que eu coloquei isso? Ó? Lembrando que aqui me diz a célula que eu coloquei isso. Beleza? Então eu estou lá em E12. Olha o valor que apareceu em E12. Deixa eu marcar aqui. Esse valor que apareceu em E12. Tá vendo? Então, ó. Vê se faz sentido. Eu arredondei para 2 casas, ó. Vamos marcar aqui, ó. 2 casas, ó. E lá apareceu a resposta com 2 casinhas. Do jeitinho que a gente queria. Beleza? Agora, ó, no próximo exemplo, eu arredondei para uma casa. E olha onde eu estou. É 13. Beleza? Então vamos lá em E13. 1,6. Agora, ó, ele já foi arredondando para 1,6. Ele foi arredondando todo mundo aqui, ó.
como o número anterior sempre vai passar de 5, ó, quando eu tinha 7 aqui, esse virou 6. Como eu tinha 6, esse virou 6. Como eu tinha 6, esse virou 6. Como eu tinha 6, esse virou 6. Beleza? É aquele arredondamentozinho que a gente aprende na escola mesmo. Eu acho que aqui acabaram as fórmulas que eu fiz já. Então, ó, esse materialzinho acabou. Vamos dar só uma olhadinha lá no Excel para a gente lembrar o seguinte, ó. Sempre que eu coloco alguma fórmula em alguma célula, né, aparece um valor. Mas o que está escrito, na verdade, é a fórmula. Olha lá, ó. Quando eu seleciono a célula que tem aquele valor, olha o que apareceu aqui, ó. Não esquece disso. Tá vendo? Não esquece disso. Aqui eu botei só valor? Acho que foi. Eu não pedi para somar. Então deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Beleza. Vamos ver aqui. O que eu coloquei. Ah, peraí, deixa eu desfazer aqui que ele está travado. Eu deixei ele travado ali. Beleza. Olha o que eu tenho aqui. Agora que eu vi. Média, eu fui trocando tudo ali. Eu travei ele. Conte valores, tá vendo? Opa. Conte valores. Eu não vi que eu tinha travado, desculpa, tá? Então, ó, olha lá, ó. Cada uma que eu fui fazendo, lembra? Eu fui arrastando, fui referenciando. Lembrando que quando eu faço a referenciação, ó, eu travei. Ó, o intervalo que eu estou trabalhando, ó, ele selecionou de novo para mim, ok? Então, fique esperto nisso aí. No mais, eu vou travar essa aula por aqui para não ficar muito comprida, tá? E a gente volta com o próximo bloco, ok? Um abraço e até o próximo.